Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Brasil melhorou os índices de aprendizagem na matemática entre 2005 e 2013, mas mesmo assim ainda aparece no final da lista entre os países estudados pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Dos 64 países pesquisados, o Brasil aparece na 58ª colocação, mesmo tendo apresentado melhoria nas taxas de escolarização e de acesso à educação. Para discutir os resultados do ranking de conhecimento básico da OCDE, o Brasil em Debate convidou a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, e o deputado Celso Jacó, do PMDB do Rio de Janeiro. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no estúdio. Gostaria de iniciar perguntando se esse resultado surpreende. Deputada professora Dorinha Seabra Rezende. Olha, infelizmente ele não surpreende, porque o Brasil já, repetidas vezes, na avaliação feita pelo PISA, que é um exame internacional, o Brasil tem ocupado as piores posições. Lógico que nós avançamos, ou seja, a gente estava muito ruim. O Brasil tem um desafio, nós temos uma enorme desigualdade, né? O Brasil ainda tem mulheres e homens com salários diferentes, poucas pessoas, o acesso ao ensino superior é muito reduzido, um percentual muito grande fora da escola, isso tudo tem impacto nos resultados, e ainda temos o chamado atraso em série idade. E esse exame ele é realizado com base em idade, então às vezes alunos nossos que teriam idade para estar numa série mais avançada estão em outra série, então as perguntas estão distantes do que ele inclusive aprendeu na escola, então não surpreende, mas ele é um alerta que, embora tenhamos melhorado, estamos muito longe, né, comparando a nossa situação econômica, o tamanho do país, em relação aos outros países, o que as crianças e jovens aprendem na escola. Obrigada, deputada. Deputado Celso Jacó, na América Latina, o Brasil está no mesmo patamar que Peru, Colômbia e Argentina, entre os 10 países que têm mais alunos com baixo rendimento escolar, não apenas em matemática, como em leitura e ciência. E entre os países com o menor número de alunos com baixo rendimento estão Chile, Costa Rica e México. Qual a avaliação que o senhor faz desse resultado? Assim, qual é o problema, na opinião do senhor? Na realidade, o Brasil avançou, mas como ele estava num patamar tão abaixo, esse avanço não dá para comemorar. Dá para dizer que a gente tem que continuar muito numa luta ainda para reverter essas diferenças, essas desigualdades. A educação, num contexto geral, ela precisa acontecer dentro de um clima, onde envolve a família, a sociedade, envolve a própria pessoa com o seu interesse em aprender, e vem a estrutura do governo, que é uma boa condição de escola, tudo isso. O desnível é muito grande, as diferenças sociais, infelizmente, uma família de baixa renda, ela tem várias dificuldades além da educação para poder manter esses filhos na escola. Então, a gente tem que criar um ambiente para a educação crescer. E esse ambiente vem a motivação, principalmente do aluno. Quer dizer, na matemática, por exemplo, se a gente não fizer nada para a matemática moderna, o que vai acontecer? É muito difícil a matemática você aprender, você estudar. Nós temos que começar a colocar dentro do âmbito da matemática moderna. O que é? As pessoas gostam de ter acesso a jogos, a ter acesso a série de coisas. Esse aluno agora, ele vive com tablet, às vezes com computador, às vezes celular. Nós vamos ter que inserir uma matemática que vá ao encontro desses jovens, dessa novidade para eles. Pelo menos celular, quase todos têm a Então mão, nós temos que motivá-los. Em vez de ficar brincando com o celular, você fazer uma parte desse aspecto voltada para estudo. E criar esse ambiente dentro dos colégios, dentro das escolas, criar esse ambiente, essa modernização na cabeça dos professores que estão ali, que vai passar essa matéria, porque a matemática é um grande desafio. A princípio, todo mundo rejeita por desconhecer e por achar muito difícil. Então, acho que o nosso grande desafio é o investimento com inteligência, investimento voltado para crescimento e atualização do momento atual que vive a nossa realidade com a realidade dos aspectos de estudo. Obrigada, deputado Celso Jacó. Deputada Dorinha,
O Brasil, de acordo com a OCDE, analisando 34 países, entre 2005 e 2012 houve um aumento do investimento e o Brasil foi o que teve o maior crescimento proporcional nesse investimento na educação pública. Passou de 13,3% do investimento público total destinado à educação para 17,2%. Agora, ainda assim, investe pouco por aluno, proporcionalmente. Investe pouco apenas ou investe mal, na opinião da senhora? Eu entendo que, lógico, os números mostram que investe pouco. O Brasil investe por aluno cerca de 1/3 do que os outros países investem. O que faz diferença no salário dos professores, que é apontado como uma das causas da falta de qualidade. Nós não temos uma carreira atrativa em que os melhores alunos do ensino médio, as pessoas que têm o melhor desempenho, fiquem na carreira docente. Isso tem um impacto enorme. Os melhores não permanecem na educação, cada vez menos alunos que terminam o ensino médio querem se dedicar à carreira docente. O custo por aluno fica muito baixo porque nós colocamos muita gente na escola. É um país que nós tínhamos muita gente fora da escola, uma política de atendimento que excluía muita gente na escola. Então, esse movimento de colocar mais pessoas na escola não foi acompanhado pelo investimento. O investimento cresceu muito, mas cresceu de maneira ainda muito insuficiente em relação ao número de pessoas que entraram na escola. Tanto que nós gastamos 1/3 menos do que os outros países. O investimento pode ser melhorado? Pode. Eu acho que existem mecanismos para fiscalizar, para acompanhar, que podem ser aprimorados. A continuidade de políticas públicas, nós temos uma mudança de gestores que causa programas que eram importantes, que tinham bons resultados, deixam de existir, programas estruturantes. Acho que o Plano Nacional deu um bom caminho ao dizer que precisa de mais dinheiro e disse onde iria ser aplicado, uma continuidade de investimento, mas a gente não pode achar que é só investimento inadequado ou incorreto. Não, tem pouco dinheiro. E o que nos preocupa é que, no ritmo que nós estamos, nós não vamos conseguir superar essa desigualdade. Porque eu estava esse ano na Comissão de Orçamento, foi uma grande luta, porque o orçamento da educação deste ano é pior que 2015, e 2015 foi muito pior que 2014. Então, os desafios, e isso foi da União, mas não é diferente dos municípios e estados. E, normalmente, se a gente não tiver uma reorganização, nós temos escolas que não poderiam ser chamadas de escolas, prédios inadequados. Agora, como retomar crescimento? Porque o que mostra, inclusive, o estudo é que países que têm, esse estudo da OCDE mostra que países que têm alunos, um grande número de alunos com baixo rendimento, são países que tendem a viver em recessão econômica. O Brasil passa por um momento de crise forte, com uma previsão de recessão econômica, um ciclo de 3 anos de baixo crescimento, de recessão. E como retomar o crescimento com o nível educacional mostrado por essa pesquisa? Deputado Celso Jaconi. Eu acho interessante esse aspecto que você abordou, porque a gente não pode ficar preso à recessão para justificar o fracasso da educação. E a educação, se a gente conseguir avançar, a gente melhora os nossos índices de recessão, com certeza. De crescimento econômico. Crescimento econômico, desculpe. Com certeza. E esse é um desafio que não pode ficar atrelado a uma coisa só. Eu acho que a política de educação, ela tem que ter uma visão bem ampla de crescimento, independente da economia. Quando você luta com essa queda de orçamento, nós vamos ter que nos superar e não ficar estatizados a essa situação. Porque senão fica aquela situação, está em recessão, não pode avançar a educação. A educação não avança, vai continuar a recessão. Nós vamos ter que sair fora desse ciclo e romper com criatividade. Eu acho que as nossas escolas têm que ter mais criatividade, eu acho que tem que definir, tem que enfrentar essa discussão do salário do professor, nós vamos ter que ter um melhor salário e cobrar desse professor uma melhor qualidade. Nós vamos romper esse ciclo com isso. Mas como ter maior salário se nós estamos em recessão? Nós vamos ter que romper isso aí e fazer uma ousadia, porque o gasto é questão de opção. Você tem que cortar alguma coisa e privilegiar outras. Eu acho que a educação tem que ser privilegiada com orçamento e com a aplicação com inteligência. Certo. A gente vai fazer um rápido intervalo, deputados, e volta dentro de instantes. Não saia daí.
Estamos de volta com o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e hoje o nosso tema é o ranking de conhecimento básico da OCDE e a posição em que a educação brasileira ficou nesse estudo. Participam dessa discussão a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, e o deputado Celso Jacó, do PMDB do Rio de Janeiro. Bom, deputados, eu queria tocar um pouco na questão de como o governo brasileiro encara a educação da primeira infância, a pré-escola, começando pela opinião da deputada professora Dorinha Seabra Rezende. A senhora acredita que é dada a devida atenção? Não, na verdade o investimento, né, e a pesquisa também mostra isso, em termos de níveis de ensino, tem o menor percentual de investimento. Os professores, normalmente, inclusive nas próprias escolas, os que estão começando carreira, que são destinados para a área da educação infantil, e muitos gestores encaram ainda com a ideia de que é uma fase só de brincadeira, de cuidar, com uma lógica que existia na antiga creche, né? Na verdade, hoje, nós temos vários estudos que mostram, do ponto de vista neurológico, que a fase de investimento, do ponto de vista de estrutura mental, de construção, que vai dar oportunidade para o raciocínio lógico e matemático, acontece na primeira infância. E, infelizmente, não é uma fase com grande investimento. Por isso a mudança de creche para educação infantil. Para educação infantil, por isso veio para o sistema, por isso não é qualquer cuidador, não é educador. As brincadeiras têm que ser direcionadas para determinados tipos de construção e o investimento é muito baixo. O per capita menor do Fundeb, né, ele tem esse olhar para a educação infantil. Os professores precisam, se nós pegarmos a organização da formação dos professores, que na minha opinião é um dos grandes nós nossos, formação de professores, os cursos de pedagogia ou normal superior, pouco se dedicam à educação infantil. E na verdade a nossa construção ela deveria priorizar a educação infantil e a educação do 1º ao 5º ano. A partir de uma boa construção da educação infantil e do ensino fundamental, eu posso usar no ensino médio e ter até caminhos diferentes, porque a base já foi construída, o ensino fundamental realmente foi fundamental, e aí o aluno do ensino médio pode ousar e seguir carreiras diferentes, de acordo com o meio local, para o desenvolvimento econômico que você abordou, né? Sem ter esse investimento inicial, nós não vamos conseguir superar a dificuldade do ensino médio. Eu queria a opinião do senhor, deputado Celso Jacó, até porque assim, estudos em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, mostram que para cada ano que o estudante, o aluno cursa de educação, de pré-escola, de educação infantil, há um impacto de milhares de dólares na renda futura que ele terá na vida adulta, na renda anual que ele terá. Por exemplo, isso poderia ser utilizado aqui no Brasil também? Eu acho que sim, mas eu acho que a gente tem que ter uma visão de conscientização também da família. A família tem que entender que ela precisa levar a educação a sério para o futuro dessa família, para o futuro desse jovem. Então, as pessoas têm que se preocupar nas séries iniciais, sim, quer dizer, uma outra visão. Eu acho que isso é por conta muito de prefeitura, isso, e a prefeitura tem que ter esse compromisso de tratar a educação infantil como uma grande alavanca para toda a educação desse jovem, e entendo que isso vai mudar muito. Você vai diminuir custos, você vai diminuir resistências, esse atraso todo, e até a má formação depois profissional desse jovem. Isso vai mudar a história. As pessoas só mudam a história pela educação. Uma boa educação, uma boa formação profissional, essa pessoa ela fica independente de governo. Não tem que ficar preso a nenhuma doação, nenhum tipo de ajuda, se a pessoa conseguir se formar realmente. Então é um grande desafio. O outro desafio que está acontecendo é a modernidade. Os pais acham que se der um laptop para uma criança ou der um computador para se distrair, ela fica livre de ter que educar. Na realidade, a gente tem que evitar um pouco isso, fazer com que a criança raciocine para a lógica da educação, não só para a brincadeira. Tem famílias que deixam os filhos isolados, e eles nem se comunicam porque ficam ali, passam uma manhã inteira brincando, uma tarde inteira brincando no computador. Quando é muito mais perigoso, dá muito mais trabalho, porque na hora em que a criança ou o jovem tem acesso à internet, por exemplo, o trabalho de educar para a internet é muito maior, né? Isso, então nós vamos ter que ter essa preocupação de adequar. A comunicação ela tem que existir entre as pessoas, independente de ter essa facilidade, essa modernidade. Então, eu entendo que a gente tem que repensar e usar a inteligência na educação para poder criar novos resultados.
Agora, obrigada, deputado Celso Jacó. Deputada Dorinha, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa participação da família que foi levantada pelo deputado Celso, porque um dos fatores de risco apontados pela OCDE para que o estudante, o aluno tenha baixo rendimento, além de morar na zona rural, é um dos fatores, é ser de uma família monoparental, ou seja, ter apenas um dos pais em casa. E essa é a realidade para muitos dos alunos brasileiros também. Como a escola, ou como o poder público pode ajudar nesses casos? Qual é o apoio que pode ser dado ou de que maneira conscientizar esses pais ou mães que criam sozinhos os filhos? Eu acho que, na verdade, a questão do envolvimento da família, ela faz diferença. O estudo mostra isso, mostra que o baixo envolvimento da família e até a formação dos pais, e aí tem o problema das pessoas que não estão estudando, não deram sequência, elas têm uma maior dificuldade. O envolvimento da família é importante. Eu acho que o Brasil tem alguns programas sociais que poderia utilizar esse programa, inclusive como um chamamento ao envolvimento das famílias. Eu mesma fui relatora de um projeto do senador Cristóvão que colocava como uma obrigação das famílias beneficiárias do Bolsa Família que participassem da escola, como uma condicionalidade. Infelizmente, o próprio governo não entendeu a importância disso e colocou que seria uma forma de impedir o acesso de quem mais precisa. Ao contrário, o pai, que a escola se organize para receber, para se reunir com uma mãe ou com um pai que cria o filho sozinho e que tem que trabalhar e que essa criança vai ficar numa escola de tempo integral ou numa creche, no atendimento, e ela é beneficiária do Bolsa Família, a participação desse pai na vida escolar faz diferença. Então, cabe ao Estado criar a condição para que ele se envolva. É uma ilusão o pai achar que porque ele não tem escolarização, ele não pode contribuir. Só dele ir à escola para mostrar que a escola é importante, que o desempenho desse aluno faz diferença e ele está dando valor para a escolarização, isso tem impacto na aprendizagem. Então, eu acho que o sistema público precisa criar condição e até, no caso dos programas sociais, condicionalidades vinculando essa participação. Porque se um pai vai à escola, ele fica sabendo como está seu filho, ele acompanha se a escola está fazendo o seu trabalho, se está tendo aula todo dia, se os meninos estão indo lá para aprender. Normalmente, a avaliação da família, bastou o menino estar indo para a escola, teve merenda, arrumou, está tudo bem. E não é assim, a escola tem que funcionar. O professor do seu filho está trabalhando direitinho, a escola está funcionando, o seu filho está fazendo a sua parte, porque também os pais precisam se envolver. A tarefa é da família e é do Estado. Então, eu acho que os programas sociais, e o Brasil tem vários programas sociais, precisa estabelecer essa condicionalidade. Na verdade, eu acho que o problema nosso todo é a prioridade da educação. Todo mundo fala, o discurso, na época das campanhas isso é importante, mas na hora de definir políticas públicas, a educação é mais um atendimento que já leva 25% de recursos, que já é uma dor de cabeça para prefeitos e governadores, e para a União não é diferente. Se a gente não entender que é de verdade, se a educação for tratada diferente, vai ter influência no econômico, vai ter influência na qualidade de vida, vai melhorar as condições de saúde da população, então nós vamos fazer um tempo de investimento diferente. Isso faz diferença na qualidade de vida das pessoas. Obrigada, deputada Dorinha. Deputado Celso, eu queria entender um pouco, por exemplo, essa questão da evasão, saindo da pré-escola, da educação infantil, indo para o ensino médio. O Brasil, como a gente comentou, supera vários países no quesito de investimento proporcional ou do aumento do investimento feito nos últimos anos, proporcional, mas em comparação com vários países latino-americanos e na média dos países da OCDE, os jovens entre 15 e 29 anos que não trabalham nem estudam, a geração nem, a gente está com uma média de 20%, ou seja, na média com outros países, o Chile tem 19%, Colômbia 21%, Costa Rica 19%, também a média da OCDE é de 16%, Brasil 20%. O que significa isso? O ensino médio, por exemplo, não atrai o jovem ou é o fato de muitos ficarem com uma defasagem idade e ano, por conta de repetência de ano? Qual é o problema maior? O ensino médio é um fracasso total no país. Ele tem excesso de matérias que às vezes não levam a pessoa para o mercado de trabalho, porque nessa idade ninguém está estudando mais por prazer. Eu acho que nem sei se isso pode ser colocar assim. As pessoas estudam porque querem galgar o que é uma oportunidade de emprego, querem melhoria e ascensão social. Então o estudo está muito voltado para o mercado de trabalho. Ele quer estudar... Deveria estar, né? Ele quer estudar
para ter esse resultado. E, na realidade, não tem esse resultado. Então, há um desestímulo. Então, a pessoa para de estudar e começa a fazer o subemprego, começa a ter outras profissões que não é profissões definidas e acaba se enterrando e deixando de crescer, de ser um bom profissional. Então, isso é muito grave. Eu acho que já passou do tempo de se rever isso. A reforma do ensino médio está sendo falada, está sendo tocada com muita lentidão. Ou a gente muda essa qualidade de ensino, a gente muda voltar para o mercado de trabalho, voltar para os anseios das pessoas, ou nós vamos ter essa evasão toda, vamos ter essa quantidade de gente que aí te estimula de estudar e de trabalhar. Aí você tenta sobreviver de outras formas erradas, às vezes, ou formas que não te atendem. Então há um fracasso, há decepção, e há o quê? A falta de consciência na educação. A educação ela é para te ajudar, é para te conduzir para o bem, é para você crescer, e não para você ficar aqui tendo que estudar. Porque o pai obrigou, porque a mãe obrigou, porque a sociedade cobra. Na realidade, você tem que encontrar um caminho de vocação profissional, encontrar um caminho de realização profissional e também social. Obrigada, deputado Celso Chacó. Agora, deputada Dorinha, essa reforma do ensino médio ela já foi discutida pela Câmara, já foi, a senhora participou da comissão, inclusive. Na verdade, tem um projeto de lei já pronto para ser votado em plenário. Recentemente, os secretários estaduais, através do CONSED, provocou uma reunião com o presidente da comissão, que é o deputado Reginaldo Lopes, comigo. Eles apresentaram algumas sugestões. A nossa ideia é compatibilizar agora com essa discussão da base nacional e votar. E a lógica dessa proposta de reforma do ensino médio, quer dizer, não é o Brasil só que tem problema com o ensino médio. Ele é um problema em muitos países, mas o nosso é muito pior. Primeiro porque o fundamental é muito ruim. Mas o ensino médio, ele precisa ter essa característica de ter uma flexibilidade maior para que o jovem que está aí no mundo tecnológico, com a internet à disposição, o mercado de trabalho cada vez cobrando profissões novas, ou seja, profissões que existem hoje, daqui a 1, 2 anos podem não existir. O aluno do ensino médio ele tem que estar com essa cabeça preparada para ir em busca de novos conhecimentos. Então a ideia da proposta de reforma é ter escolas diferenciadas, com foco em áreas diferentes, que não só o aluno possa entender que aquela escola contribua para a área que ele quer seguir, mas também o mundo do trabalho. O ensino médio hoje ele é distante da vida do aluno e ele é distante do mundo do trabalho. Então você termina o ensino médio, você não consegue, a partir do ensino médio, ele ficou uma etapa intermediária que não serve para você se engajar no mercado de trabalho, ele não responde às necessidades do jovem em termos de vivência no mundo. Então, o desafio do neném é porque a escola não contribui em nada, não tem melhorado e nem tem agregado a sua formação. Então, acredito que essa proposta de reforma, principalmente com essas novas contribuições, ela pode dar pistas e ajudar as escolas a se reorganizarem para que os jovens do ensino médio, da educação de jovens e adultos, queiram ir para essa escola. E que o mundo do trabalho enxergue também que a escola faz diferença, porque hoje ele não enxerga, porque ela não consegue contribuir. Obrigada, deputados. Muito obrigada pela participação aqui no Brasil em Debate. Eu conversei com a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, e com o deputado Celso Chacó, do PMDB do Rio de Janeiro. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.